Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho sobre divisão celular. E a divisão celular, só para a gente lembrar o que é a divisão celular, né? As células, elas, no nosso corpo, elas se dividem, tá? Então, assim, quando você perde células do corpo, você precisa repor essas células. E o que acontece para essas células começar a repor, começar a ter um crescimento de células? As células do nosso corpo, elas sofrem um processo de divisão. Isso é chamada de divisão celular. E a gente vai entender um pouquinho como que é esse processo da divisão celular, ok? A todo momento vocês estão, né, nós, todos os seres humanos, os animais, as plantas, estão perdendo células. Seja assim, célula de sangue, célula de pele, célula de estômago, célula eh, de cabelos, né? Então a gente está perdendo célula o tempo todo e a gente tem que fazer a reposição dessas células. E a gente vai entender como que é essa técnica e a gente vai entender o processo da mitose e o processo da meiose. Uma aula bem importante, tá? Um estudo bem importante ligado a esse estudo das células aí, ok? Vamos lá então, a gente vai falar um pouquinho da diferença entre a mitose e a meiose. Eu vou falar meio geral, talvez esse primeiro quadro fique um pouquinho difícil de entender, mas depois nos outros talvez vai acontecer um pouquinho de facilidade. E é importante que vocês voltem nessa imagem aqui sempre que precisarem, porque esse quadro aqui ele é muito significativo, tá? Esse quadro ele tá a diferença dessas células, dessa divisão celular de mitose e meiose. E ele é muito importante esse quadro aqui, que ele traz informações básicas, tá? E fundamentais. Então vamos lá, a diferença da mitose e da meiose. Vamos lá. A mitose, ela ocorre uma divisão celular, uma única divisão celular, tá? Todas elas são divisões celulares, mas a mitose é uma única divisão celular, tá? A meiose, ela vai acontecer duas divisões celulares. Nas próximas imagens, todas essas ideias aqui desse quadro, vocês vão entender um pouco melhor nas próximas imagens, tá? Na mitose, produzem-se duas células resultantes da primeira, ok? Se na meiose ocorrem duas divisões celulares, a partir de uma célula são produzidas quatro células, tá? As células na mitose são formadas, elas são geneticamente idênticas às células mãe. Então, assim, duas células formadas a partir da mitose, elas têm o mesmo material genético que a célula inicial, tá? As células formadas na meiose, elas são modificadas, elas vão ter menos quantidade de material genético, menos quantidade de DNA, ok? Metade, na verdade, tá? Na mitose acontece a duplicação das células diploide. Vamos entender esse nomezinho aqui, ó. Diploide, que é esse símbolo 2N aqui, significa que ela tem o dobro da quantidade de material genético aqui. Na verdade, ela tem a quantidade de material genético total, tá? E a célula ploide, no caso da meiose aqui, ó, a transformação de células diploide em células haploide. Como a célula, a partir do processo de meiose, ela fica com metade do material genético, ela vai ser chamada de célula haploide e ela vai ter um símbolozinho N. Olha só a comparação. N tem metade do material genético. 2N tem o dobro, ou seja, tem duas vezes o N. Tá? Então, essa é a explicaçãozinha para esse N e 2N. Tá? Na mitose, o processo equitativo aqui, pois as células filhas elas possuem o mesmo número de cromossomos da célula mãe, foi o que eu falei aqui em cima. Então a gente tem aqui células filhas que foram formadas, elas vão ter a mesma quantidade de cromossomos, a mesma quantidade de material genético da célula mãe. Tá? No processo da meiose, ó, as células filhas têm metade do número de cromossomos da célula mãe. Tá? Então, esse é o processo da meiose. Na mitose, uma célula pode gerar muitas outras, pois o ciclo celular mitótico se repete. Tá? E aqui na meiose, ó, formação apenas de quatro células filhas. Ok? Aqui, ó, e aí para por aqui que vocês vão entender muito bem depois nas próximas imagens. Ocorre na maioria das células somáticas do corpo. A palavra células somáticas aqui a gente pode chamar de células gerais, tá bom? E as células aqui ocorrem nas células germinativas e esporos, são as células sexuais. Quais são as células sexuais? Espermatozoide e óvulo, tá? No caso dos seres humanos. Né? Então, aqui são todas as células somáticas, são todas as células do corpo, ok? E células germinativas, espermatozoide e óvulo. Vamos lá, vamos entender. Aqui, ó, essa primeira imagem para a gente começar o entendimento. Tá? Aqui a gente tem um miolinho, aqui uma célula, tá? O miolinho aqui, ó,
que é a parte do núcleo, tá, onde carrega o material genético. E aqui dentro, aqui, esses risquinhos é o material genético, ok? São as perninhas dos cromossomos, vamos dizer assim, né, que contém o DNA. Tá? Aqui ó, acontece uma segunda etapa, tá, onde a célula ela acontece uma duplicação desse material. Tá? Ela tem o material duplica a quantidade dele. Como é que o material duplica? Através de processos que a gente já estudou, né? A célula faz a fagocitose, depois ela absorve, faz o processo das proteínas e absorve o material e leva para dentro dela proteínas ali para gerar, né, essa estrutura aqui dobrada. Então primeiro ela tem uma estrutura, ela vai dobrar a quantidade de material e ela vai se separar em duas estruturas. Olha aqui, aqui são chamadas de células filhas, essa aqui é a célula mãe. Perceba que a célula mãe e as células filhas elas são idênticas, ok? Então a célula mãe duplica o material e se separa em dois. Como ela duplicou o material perfeitamente, ela se separa em dois. Esse processo não para, lembra no outro quadro que falou que o processo da mitose não para? Então essa célula aqui vai se multiplicar em mais duas, essa célula aqui vai se separar em mais duas, e as próximas vão se separando e assim por diante. Olha a meiose que acontece. Ó. Na meiose, a célula está aqui, acontece a duplicação do material, ok? Aí essa célula se divide e ela se divide novamente, tá? Se você observar as células filhas aqui, ó, a quantidade de material genético aqui, ó, é metade da quantidade de material genética da célula mãe aqui, ó. Tá? Aqui a gente tem quatro perninhas aqui, ó, vamos dizer assim, né? E aqui a gente tem duas perninhas. Então essas aqui são as células filhas N, chamadas de N. Tá? Ó, aqui 2N, o dobro de material, e aqui as células filhas chamadas de N, tá bom? Essas células que foram formadas aqui a partir da mitose são todas as células do corpo, tá? Todas as células do corpo elas sofrem esse processo aqui, ó. Essas células aqui que foram formadas pela meiose são as células sexuais, tá? Espermatozoide no caso dos homens e óvulo no caso das mulheres, tá bom? Vamos falar um pouquinho das fases da mitose. A mitose e a meiose são parecidas em relação às fases, mas a meiose ela tem uma segunda fase depois de divisão de novo, né? Acontece um processo de divisão semelhante à primeira etapa. Então a gente vai entender um pouquinho cada etapa aqui, e aí a gente tem também a duração de cada uma dessas etapas aqui, ó, tá? Então a primeira etapa é chamada de intérfase, tá? Então olha só, a gente tem aqui a célula, tá? Ela vai começar o processo de duplicação dos cromossomos aqui, ó, tá? Aqui é uma célula diploide, tá? Ela vai duplicar os cromossomos dela aqui, ok? E aí vai acontecer, então essa primeira etapa aqui da intérfase, tá? É simplesmente a duplicação dos componentes da célula mãe. Tá? Aqui, ó, no G1, essa parte é dividida em três. Ó. O G1 aqui, ó, que é chamado, né, essa primeira etapa, ela é a síntese do DNA, que é um processo que a gente já viu em outra aula aí, que esse síntese do DNA é aquela história, né? O RNA faz uma cópia, leva lá no ribossomo, pega material lá do RNA mensageiro, ribossômico lá que copia, né? O mensageiro leva, traz de volta aqui pro núcleo da célula aqui, né, para aumentar esse material. Então, o RNA é responsável por esse aumento, tá? Então, aqui, ó, na primeira etapa, aqui é a síntese do DNA, ok? Na segunda etapa aqui, ó, que é chamada de etapa S, é a duplicação do DNA, ok? E na G2 aqui, ó, tá? É o início da mitose, é o início da separação, tá? Então, aqui primeiro a duplicação celular, a célula não está se duplicando aqui, ok? Ela está ela não está se separando aqui, ela está só aumentando o material genético. A duplicação, a separação dela, né, a divisão celular começa aqui a partir da prófase. Tá? A prófase vai acontecer a duplicação do centríolo. O que é o centríolo? O centríolo é um pedacinho aqui da célula, tá? Que ele estava lá paradinho num determinado local, ele se duplica e ele vai correr para os lados da célula. Ele tem uma função muito importante, esse centríolo aí. Tá? Na prófase acontece a duplicação do centríolo e os centríolos eles vão migrar para os polos, eles vão ficar bem distantes um dos outros. Ó. Um vai migrar para um polo aqui, o outro vai migrar para o outro polo aqui. E aí vai começar a surgir aqui no meio ó, um fiozinho que é chamado de fuso mitótico ou pode ser chamado de fuso acromático, que é como está aqui na imagem, tá? Ó, fuso acromático. Então, ó,
E tudo a célula vai produzindo isso aí com aquele material que ela vai absorvendo de fora, tá? Então esses fusos, eles são criados, né? Os centríolos vão para cada lado, esses fusos são criados, formam como se fossem uns fiozinhos aqui, tá? Isso aqui é a parte da prófase. A próxima etapa aqui é a metáfase. A metáfase, olha o que acontece, ó. Vai acontecer uma ligação dos cromossomos ao fuso. Ó. Esses cromossomos estavam no meio das células, vão começar a grudar nesses fusos, que é esses fiozinhos aqui, ó. Tá? Aqui, esses fusos que vão arrastar eles para fora. Tá? Então, na prófase acontece a migração para os polos e são formadas essas fibras aqui. E aí os cromossomos eles estão aqui numa região mais central, tá? E ele começa a se ligar nesses fusos, ok? Aí a próxima etapa aqui, né, que é a anáfase, né, então aqui voltando, né, eles estão no meio da célula, tá? Na anáfase acontece a separação dos cromossomos, ó, os cromossomos são quebrados no meio, tá? Por que eles são quebrados no meio? Porque as células elas têm que ter a mesma quantidade de material dos dois lados, tá? Você não pode quebrar, arrastar um para um lado e um para o outro, porque senão as células vão ficar diferentes. Não pode, as células elas são todas iguais no nosso corpo. Então essa duplicação aqui vai se dividir em dois de novo. Então, ó, metade desse cromossomozinho aqui que está representado em azul, as cores é só para a gente visualizar melhor aqui, ó, tá? Metade do cromossomo azul é jogado para a direita aqui, metade do cromossomo azul para a esquerda, ok? Na metáfase aqui. E metade do cromossomo vermelho é jogado para a direita e metade do cromossomo para a esquerda aqui. Então eles se dividem, que nem está nessa figura aqui, ó, tá? Então na metáfase acontece a ligação dos cromossomos, eles estão no meio das células, eles começam a ser arrastados, tá? Na anáfase, que é a próxima fase, acontece a separação total dos cromossomos, né? Os fusos vão puxar ele para essa extremidade da célula aqui, né? E aí a separação das cromátides irmãs. Né? O que são as cromátides irmãs? Esse junto aqui são os cromossomos. Cada trechinho aqui são chamadas de cromátides, elas são chamadas de irmãs porque elas são iguais umas nas outras aqui, tá? E eles se dirigem aqui para os polos, ok? E por último a gente tem a telófase, que também pode ser chamado de citocinese, né? Que é a divisão celular, que é a quebra da célula em duas partes. Então você já dividiu eles em duas partes, tá? Você vai formar duas novas células, né? Então aqui ela começa a se dividir aqui, ó, tá vendo? Aqui ele está quebrando, daqui a pouco ela está separadinha uma da outra e vai formar novamente igual essa célula mãe aqui, tá? E esse processo acontece sempre. Depois, no processo de mitose, ele vai acontecer de novo, de novo e de novo, e assim essas células vão se duplicando cada vez mais, ok? A única diferença aqui o que acontece, ó, então vamos retomar um pouquinho, ó, par de cromossomos homólogos aqui, aí aqui aconteceu a duplicação, né, eles estão duplicados, né, no processo da mitose eles se separam em dois, no processo da meiose eles se separam aqui e se separam em dois de novo, tá, então eles se separam em duas partes e eles vão se separar em dois de novo, só que aqui, ó, aqui a gente tem o material genético completo, ok? Aqui, ó, cada célulazinha que foi montada aqui, ó, tá? Ela tem metade do material genético. Justamente por isso que o espermatozoide tem metade do material genético e o óvulo mais metade do material genético. E aí os pais passam essas informações para os filhos e eles têm o material genético do pai e da mãe, ok? Repassando rapidinho, a mitose formando todas as células do corpo, tá? A meiose formando as células sexuais, espermatozoide e óvulo. Ok, espero que tenha entendido aí e até mais.